Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu queria continuar com vocês aquele bate-papo que a gente estava tendo sobre as matrizes. Então, a gente pegou a matriz do ascendente, né? Como aquela matriz do mundo, da realidade, aquele contato que nós temos com esse mundo externo, e utilizamos o signo de Escorpião para a gente começar a dizer que a natureza, ao colocar o escorpião ali no nosso ascendente, ele começa a nos obrigar a fazer um recorte, a ter uma certa direção na existência, escolher um determinado segmento da existência, e a partir desse segmento a gente começa a tirar nossas experiências. E como é que a gente faz isso? A gente tentou traduzir aqui em palavras, em linguagem, esse olhar. Então, assim, que seria alguma coisa que não é do mundo racional, é uma coisa da própria natureza do escorpiano. Então, o mundo é perigoso, isso aqui pode se tornar uma crise a qualquer momento, a gente não pode confiar ou acreditar em tudo aquilo que a gente vê, todas aquelas manifestações de primeira linha que vem, né, de primeira para a gente tem que observar mais as coisas, sentir principalmente as coisas. Então, o escorpiano tem um modo de se comportar, isso que eu falei é uma linguagem, então isso aqui seria a natureza Ananke nos direcionando para segmentos da vida. Então, vamos parar aqui agora, nós vamos falar das crenças. Então, nós fomos, nesse mundo escorpiano, buscar as nossas vivências. A partir disso, nós criamos crenças. E o que são crenças? Crenças são: eu sou cristão, ou sou religioso, ou sou de esquerda, ou sou de direita, ou sou Flamengo. Então, são questões que, quando a gente absorve isso do mundo externo, as crenças elas estão ligadas ao mundo cultural e a gente absorve isso para a gente, elas começam a fazer parte da nossa realidade e elas começam a definir os comportamentos, começam a definir as nossas decisões, né? Baseado em que a gente escolhe determinados caminhos e não outros. Então aqui nós estamos falando de estruturas que, conforme o tempo passa, elas começam a governar nossas vidas e a determinar os nossos comportamentos. Bom, dito isso, eu queria dizer então que dentro da realidade do mundo, né, nós estamos aqui manifestando crenças à moda escorpiana, né, é, aqueles complexos de centros de decisões à moda escorpiana, e que quando as coisas, por exemplo, o mundo começa de certa forma a ficar nocivo à nossa existência, a gente não entende que às vezes não é sobre mudar a sua natureza, que talvez você não consiga, e na nossa crença você não consegue. É sobre analisar nossas crenças, é sobre buscar profundamente aquilo que construiu e que preencheu esses arquétipos, preencheu essas matrizes de informações e que, na verdade, são elas que vão definir as decisões que a gente está tomando, e aí essas decisões vão ser confrontadas com a realidade externa e a gente vai ter ali uma resultante, que são boas ou não. Em determinadas fases da vida pode ser, em outras não. E aí, quando elas não estão indo bem, aí é claro que nós somos, né, o pé de figo um lugar de terapia, um lugar de autoconhecimento, é que a gente tem a necessidade de vir aqui e vamos buscar essa resposta. O que a gente precisa entender é que a crença ela passa a ser como se fosse um ser vivo dentro da gente e que às vezes elas são muito resistentes. Às vezes elas precisam ser compreendidas profundamente, às vezes elas precisam ser abandonadas porque elas já estão obsoletas. Então, é uma análise muito profunda, são questões dos arquétipos, e isso, gente, é isso que eu quero que vocês compreendam a razão do nosso trabalho. É dizer que essas forças elas estão vivas em todos os lugares. Nós vamos nos deparar com essas crenças vivas em outros seres, lidando com a gente, são os nossos chefes, são os nossos filhos, são os nossos governantes, determinando políticas, e os arquétipos, eles existem
e se manifestam através dessa forma de constituição. Eu quero falar sobre mais aprofundadamente sobre isso nas outras casas. O ascendente é uma das posições mais importantes da nossa existência, porque fala dessa relação nossa com o mundo, e é importante que a gente saiba lidar com essa relação, e daí a gente ter uma vida mais legal, daí a gente ter uma conexão com a vida que seja mais coerente com essa natureza e mais congruente com as nossas crenças. Entendeu? Então é isso que o Pé de Figo se propõe a ajudar. Nós vamos abordar isso também de forma muito mais ampla, de espiritualidade, porque essas coisas se manifestam às vezes de formas misteriosas, tá? Mas acompanhe o canal que vocês vão entender melhor conforme a gente for passeando pelas casas e entendendo melhor essas matrizes, tá? Dê o like e agradeço aí. Muito obrigado.